Boa tarde, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo episódio. E antes da gente falar com a nossa convidada, vou falar um pouquinho dos patrocinadores, né? Quem são os nossos patrocinadores? Turbulência, Minerale e Haruka Kari Canecas. Hoje nós temos quem ainda nos aqui conosco? Ai, a maravilhosa empresária, mãe, empreendedora, coordenadora do SEMEC, vice-presidente da CISA, apoiadora do Instituto Petelec e um bocado de coisa. Patrícia Dossa, bem-vinda, Patrícia. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do podcast de vocês, nosso e delas. Sim. Né? Entre elas, afinal de contas, né? Que legal. Seja muito bem-vinda mesmo, viu? Obrigada. Que delícia. O que a gente tem preparado para essa moça, Karen? Então, né, a Patrícia, já vou começar assim nossa primeira pergunta. Esse mês de março, é o dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Então, nós vamos começar por aqui, né? O que você tem a passar para as mulheres sobre empoderamento, né? Qual é o que você pode falar do significado para você da palavra empoderamento feminino? Bom, a gente comemora até o mês todo de março, né? Já passou o dia 8, né? Que foi o Dia Internacional da Mulher. Mas o mês todo é em comemoração, deveria ser o ano todo, muito, né? Eu acho. Né? Eu acho. E acaba sendo, né? Porque ser mulher já é empoderada, né? Não tem nem o que dizer, assim, para mulheres... ser mais empoderada, porque a partir do momento que já nasce mulher, já tem aí um turbilhão de coisas e afazeres que, desculpa os homens, mas nós fazemos diferente, temos um olhar mais delicado, ou conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é da mulher. Então a mulher, ela já é empoderada. O que eu posso dizer é que, assim, que as mulheres precisam realmente pegar e assumir que são empoderadas e que são maravilhosas, né? E não ter nenhum momento de dúvida sobre isso. O empoderamento feminino, para mim, não é nem uma questão, uma luta. Para mim, é uma questão só de posicionamento, né? Ninguém quer ser melhor do que ninguém. Uhum. O que a mulher procura é realmente a igualdade para poder lutar pelos seus direitos e dos seus nos ambientes social, econômico e em todos os territórios onde a gente possa estar, né? Então, eu admiro, né? Queria vir mulher mais vezes, todas as vezes que eu renascer, eu quero vir mulher. E como você falou há pouco, a mulher, ela dá conta de 1001 coisas, né? E aí vem a Patrícia, que a Patrícia, além de empresária, é mãe, né? Está aí à frente do conselho. Como é, Patrícia, hoje você está à frente de uma empresa familiar, sendo mulher, e quais foram, assim, o seu maior desafio dentro da empresa? Porque trabalhar com família, né, a gente sabe que tem seus... Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Eu nem sei como não é, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre trabalho com assim, meu pai, né? Uhum. Então, não é fácil, tem uns momentos de desacordo, né? Tem momentos em que, até pela idade, né? Às vezes os mais novos querem fazer umas coisas que os mais velhos, pela experiência, não concordam. Então você acaba enfrentando algumas barreiras dentro da família, né? Eu com meu pai, meu irmão. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Porque você tá ali trabalhando no que é teu, no que teu pai, já, no meu caso, que o meu pai já construiu há muitos e muitos anos. E eu às vezes que eu pensei em não trabalhar com meu pai, eu falei, eu não posso fazer isso com ele, né? Eu não posso deixar o meu negócio, o negócio do meu pai, para ir fazer outra coisa, né? E o fato de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes eu penso que eu tinha que ter mais algumas horas no dia. 24 horas não tá dando tempo de fazer tudo, mas eu também não saberia viver sem fazer isso, sem ter um dia atribulado, ou sem ter muitas coisas. Uma das coisas que eu pensei nessa virada de ano agora foi, eu vou aprender a dizer não.
Quando alguém chegar para mim, você pode ajudar não sei o que, eu vou falar, não posso, não dou conta. Não posso, porque a agenda... Mas eu nem vejo a Patrícia, eu nem vejo a Patrícia falando não. Não, eu sempre estou disposta mas aí a gente tem aí uma história para um outro podcast, que esse negócio de não dizer não é extremamente prejudicial pra gente. A gente tem que aprender porque a daí dizer eu não. cuido da empresa, da família, dos meus pais, dos meus filhos, do marido, né, que acaba sendo um filho. Sim. E da casa e de tudo, e quem cuida de mim, né? E aí eu tô cuidando de mim, então vem esse lado, né? Mas assim, eu nunca tive preconceito na empresa, porque muita gente pergunta isso também, né? trabalhar no meio de um monte de homens, né? Material de construção, marcenaria e tal, muitos homens. Nunca tive preconceito, talvez porque eu era sou a filha do dono, né? E também tem a coisa de que você cresceu lá dentro. As pessoas te viram ascender e respeitam, né? Respeitam então isso. É legítimo. Você não me parece, né? Eu não conheço muito da sua história, mas convivendo, assim, a gente acaba conhecendo um pouco. Você construiu o seu legado dentro da empresa trabalhando. Sim. Não foi assim, a filha do papai que de repente chegou e toma aqui, minha filha, agora vai presidir. Não mesmo. Meu irmão. Só pegando o salário. Eu ralei. Não, eu tô lá dentro mesmo. E sempre, eu me afastei quando eu tive bebê. As 2 vezes que eu tive filho, muito justo. Filhos, aí eu falei, olha, vou me dedicar, né, à maternidade, os primeiros meses, né, os primeiros 5, 6 meses eu fiquei mais em casa, mas sempre resolve uma coisa ou outra por telefone, foi o máximo que aguentou também ficar em casa? Foi. Eu tiro por mim. E não parei de empreender. Em casa, agoniada, queria fazer alguma coisa, queria também ganhar dinheiro, comecei a vender roupas infantis, importados. Eu não conseguia ficar sem fazer nada. Cuidava do bebê, né, dos 2 bebês, em tempos diferentes, mas também empreendendo dentro de casa. Eu acho que foi nessa época que veio a Mamãe Coruja. Sim. Foi, né? A Mamãe Coruja veio, eu estava grávida, Edmir também, e a Priscila também. Estávamos as 3 grávidas e elas montaram a empresa e depois eu entrei. Quando eu tive o segundo filho, eu saí da Mamãe Coruja, que a Mamãe Coruja personalizava. Está um pouco parada agora, mas ainda existe, Edmir que ainda trabalha. Ela personalizava bores para bebê, camisetas, porque a gente viu também essa necessidade. A gente queria personalizar, colocar uma frase no body do bebê e não tinha quem fizesse, então elas criaram a Mamãe Coruja, eu entrei um pouquinho depois. E a Mamãe Coruja, a gente acompanha, né, pelas redes sociais. Sim. Que é uma grande, para mim, é uma grande atualização das pessoas que eu gosto de saber, assim, de acompanhar um pouco mais de perto, da enchente que ela passou também no ano passado, que perdeu a parte dos equipamentos da empresa. Que agora ela é mais... E que agora vem reconstruindo. Eu admiro demais a Edmir. Agora ela é mais blogueira do que empresária da Mamãe Coruja, porque ela justamente perdeu os equipamentos na alagação do ano passado. Então ela vem, e eu sei disso porque a gente conversa, eventualmente, eu falei, não, tô reconstruindo, não desisti, que nem você falou, tô fazendo aqui um pouquinho do jeito que eu consigo atender, mas continua. Eu acho ela assim... Uma guerreira. Porque vai lá no fundo, volta. Calma, que renasce, que é mãe, né? É uma característica de mãe, né? Isso, sei lá. Verdade. Que delícia, Patrícia. Vamos lá. Além dessas coisas que a Karen, né, estava falando aqui a seu respeito de seu trabalho na empresa, na sua família, além de empresária, você também tem todo um trabalho para a classe empresarial voltada para as mulheres, né? Classe empresarial feminina, que você coordena inclusive o SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empresária, Empreendedora e da Cultura do Acre, né? Que é ligado à Confederacre, que é ligado ao CACB, que eu até anotei, cadê? Confederação das Associações Comerciais do Brasil, né? Não é pouca coisa não. Não. Me conta assim, como é que surgiu essa oportunidade? Que você está no meio sempre dessa galera, a gente já sabe, né? Como empresária, você tem uma voz muito atuante. Você, inclusive, é vice-presidente da CISA. Como é que essa oportunidade do conselho chegou para você? O que significa para você, Patrícia, mulher empresária, essa oportunidade? E o que o SEMEC tem levado para as mulheres empreendedoras desse nosso Acre, que eu sei que não é pouca coisa. Bom, do associativismo eu já participo há muitos anos, né? 25 anos. Comecei através do Adem Araújo, do Guerra, do Rubenir Guerra. Me chamaram lá atrás, antes de eu casar, antes de eu ter filhos. E já comecei na associação comercial como diretora, então sempre ali com essas feras, né? Que são empresários maravilhosos. O Jorge Pinheiro, que faleceu há pouco tempo, que para a CISA, assim, sempre foi um guru,
sempre nos deu os altos conselhos, né? E que esteve no CACB durante muito tempo. Sim, foi presidente da CACB também. Então, assim, para entender um pouquinho mais, a CACB é a Confederação Nacional de todas as associações comerciais do Brasil. Aqui no Acre tem a Federacre, que é a Federação das Associações Comerciais do Acre. E tem a ACISA, que é a Associação Comercial do Acre, que é aqui em Rio Branco. Alguns estados, alguns municípios também têm, outros municípios também têm. Nós temos 17 municípios que têm associação comercial também, que é um trabalho grandioso da Federacre, que foi montar essas associações nos municípios. Até nos mais distantes tem associação comercial agora. E aí, ano retrasado, eu recebi uma ligação do Guerra, do Rubenir Guerra, que ele é o presidente da Federacre, e ele falou que ele precisava indicar uma empreendedora, uma empresária, para assumir o SEMEC aqui no Acre, que já existe o SEMEC nacional, através da CACB. E aí eu falei, não sei se eu tô preparada para isso e tal. Ele falou, tá sim, vai lá. Você tá. É tipo assim, eu tenho que aprender a dizer não, mas as pessoas também não querem ouvir não, sim, né? Porque você tem uma característica maravilhosa que é fazer, Patrícia. Você é uma mulher fazedora. Eu não gosto de pegar se eu não for executar. E faz e acontece. E se não sabe, sabe quem sabe, conhece quem vai atrás, é isso. Então, aí eu pensei justamente nisso. Eu vou pegar isso e não vou dar conta. Aí, não, vai dar conta sim. O Guerra é super animado, empolgado. E aí eu fui para uma reunião, conhecer. Falei, não, primeiro eu tenho que ver o que é isso. Para que vem? Para que o SEMEC existe? E aí eu viajei para São Paulo para conhecer, participei de 3 dias de reuniões lá com a presidente do SEMEC, Ana Cláudia Badra Cotait, que ela inclusive é a esposa do atual presidente da CACB, Alfredo Cotait. E ela é maravilhosa também, muito aguerrida, nossa, assim, fantástica. E nesses 3 dias eu vi que o Acre tanto precisava de um SEMEC, como eu ia dar conta sim. E aí voltei e falei, tá bom, Guerra, eu aceito esse desafio. Com os olhinhos brilhando. Cheia das ideias. E aí, para que o SEMEC serve? A nossa ideia é unir as empreendedoras, essas que realmente começam a empreender na maternidade, porque são expelidas do mercado de trabalho, ou que tem um filho com alguma deficiência, alguma mãe atípica que não consegue trabalhar fora porque tem que cuidar do filho também. Então, essas mulheres começam a empreender em casa e o SEMEC vem para dar esse apoio para essas mulheres. Formalizando, né, sempre através do SEBRAE, que é um grande parceiro, formalizando, né, criando sua MEI, tendo seu CNPJ. E a gente também trabalha muito com cursos, palestras, então nós precisamos sempre estar unindo essas mulheres em prol da capacitação. Então, assim, o SEMEC vem para fomentar realmente o empreendedorismo feminino. Ainda estamos engatinhando. Tem 6 meses que agora o SEMEC Nacional nos concedeu uma consultora local, que aí ela ajuda muito, ela faz os projetos, assim, com a gente, né, com a diretoria. Eu tenho uma diretoria fantástica, já vou falar das meninas todas. E aí, com a consultora ficou mais fácil, porque eu, tendo empresa, filho, tal, essa vida toda, eu não ia conseguir fazer algumas coisas que o SEMEC exige. Então, essa consultora veio para ajudar muito, que é a Marcela Dalila, que é fantástica também, maravilhosa, e eu agradeço muito pela ajuda. E aí o SEMEC está aí, engateando. Esse ano a gente já conseguiu e fomos exemplo para o Brasil todo. Nós conseguimos um patrocínio do BASA, do Banco da Amazônia. Nós colocamos um projeto de um programa durante o ano todo, mensal. Nós vamos selecionar algumas mulheres, encontrar com essas mulheres mensalmente. E no final vamos terminar o programa com uma grande feira com essas mulheres. Então nós vamos falar sobre finanças, sobre organização, precificação. Ou seja, tudo que for relacionado àquele momento do que aquela mulher empreendedora que já empreende ou quer começar um negócio, mas está ali meio perdida, não sabe muito por onde começar, não sabe o que fazer, está meio confusa, como é que eu ponho o preço aqui, o que eu tenho que considerar na hora de comprar, na hora de vender. O SEMEC vem para ajudar com esses programas, para dar suporte a essa mulher. Exatamente. Né? Para ela ter a quem recorrer. Gente, eu estou perdida aqui, alguém me dá uma luz. Tem o SEMEC que ela pode contar, né? Isso. E também a gente tem uma grande função que unir todos os grupos de mulheres que tem em Rio Branco, porque nós temos no Acre, né? Nós temos aqui muitos grupos.
Existem grupos das brecholeiras, das crocheteiras, das artesãs, das meninas que fazem feiras, que são vários, não vou falar nem o nome de ninguém para não errar, não esquecer. São muitos grupos, verdade. então a gente quer unir todos esses grupos em prol do empoderamento feminino, da empreendedora. Então, o SEMEC está aí engateando ainda, como eu disse para vocês, né? Porque tudo precisa patrocínio, tudo precisa tempo, tudo precisa apoio, né? Então, não é muito fácil. Mas eu tenho uma diretoria maravilhosa, como eu falei, que esse ano a gente vai dar aí um grande salto. Muitas coisas boas por vir. A gente não tem dúvida, Patrícia, não tem. E aí, assim, fazendo tanta coisa, como é que você... Minimamente, a gente sabe que equilíbrio na vida a gente não tem nunca, né? Essa coisa do equilíbrio, porque pressupõe que nem uma balança aqui, que tá tudo igualzinho em todas as áreas da vida. Isso é irreal, isso não existe. Em alguns momentos você vai precisar dar um sprint numa área, a outra vai deixar um pouco... Mas a gente, como mulher, como mãe, como empreendedora e empresária, a gente vai ali equilibrando os vários pratos, né? Os vários papéis. Como é que você faz? Qual é a sua fórmula para dar conta? Filho... Casa, você não se esquecer, ter tempo para você, dar conta da empresa, equipe, reuniões, lideranças, parceiros. A gente sabe que uma empresa requer um monte de ações diárias, né? Você não é só estar lá no balcão, é financeiro, é recursos humanos. A empresa do porte, que é a de você, é a sua, né? Familiar. E ainda mais o SEMEC, e ainda mais a CISA. Como é que você dá conta? E assim, maravilhosa, né? Porque você é maravilhosa, Patrícia. Qual é a tua fórmula, meu amor? Bora espalhar essa fórmula para essa mulherada aqui desse Acre. Eu acho que a gente nasce um pouco assim, né? Um pouco meio virada. Tem gente que tem gente que não é. Tem qual o seu signo, Patrícia? Gêmeos. Mais uma. Mais uma. Minha filha mais velha, Beatriz, é geminiana. Só deu geminiana esses dias aqui, ó. Deu a doutora Kátia, que é geminiana. Eu, Patrícia. Você fala um pouco, né? Por isso. Comunicadora. Então eu acho que eu nasci um pouco assim, porque eu vejo a minha irmã, por exemplo, ela não tem as mesmas características, tem outras, né? Então eu acho que a pessoa nasce com mais aptidão para ser multipotencial. Tem fazer mais tudo assim. Mas eu tô esquecendo um pouquinho de mim. A gente estava conversando aqui em off antes, eu preciso colocar um horáriozinho na minha agenda, por exemplo, na atividade física. Estou ficando mais velha, né? A gente sabe que é essencial praticar atividade física. É uma coisa que eu estou deixando de lado. Eu prefiro ir no supermercado, eu prefiro ficar com as crianças em casa, ou ficar com o marido assistindo uma série, né? Do que ir para academia. Então não gosto muito. Então tá aí, um defeito, né? Um problema que eu não tinha que alguma coisa tinha que ter, né? Não gosto. Pra mim é um sacrifício mesmo, mas eu sei que eu tenho que colocar, né? Encaixar um tempo. Tenho que achar aí uma atividade física que eu gosto. Que te dê prazer. Eu acho que fica mais fácil. Eu também tenho dificuldade, assim, nessa coisa da obrigação, do tipo, não, porque tem que ir. Tem que ir, como tem que ir? Mas aí tem dia que eu vou caminhar no parque, tem dia que eu faço, que nem eu falei ontem, 15 minutos em casa, porque é claro que eu tenho um privilégio, meu marido é personal. Tem que facilitar demais. 15 minutos em casa eu já tô aqui morrendo, mas justamente para me provocar e me obrigar, Patrícia, não que algo externo a mim me obrigue, mas eu preciso ter essa consciência de que é a minha saúde. Poxa, eu vou fazer 50 anos, aí dói, né, os com dor, intolerância à lactose, não sei o que. Se eu não cuido da alimentação minimamente, da exercício físico, para eu ter vitalidade, energia para fazer as coisas que eu quero, eu tô ferrada. É nisso que eu tenho pensado, porque vai chegar uma hora que eu vou querer fazer e não vou dar conta, porque a gente vai envelhecendo, os músculos vão... Então, os músculos vão... Eu também vou fazer 47 já. E aí, eu já percebo que eu não tenho muito ritmo, né, para algumas coisas, e a gente vai envelhecendo, os músculos vão realmente sumindo, né? Então, é uma coisa que eu preciso muito fazer. O resto, eu acho que é fazer com amor. Quando você faz com amor, quando você gosta do que está fazendo, é mais fácil, né? Vira prazer mesmo. Não, não é aquela obrigação, né? Exatamente. É bem isso. E aí na sua rotina cabe tudo, né? Assim, é menino, é casa, é empresa, é tudo. Todo dia misturado. E a Patrícia ainda é artesã. Porque a gente tava... tudo do aniversário das crianças, é ela que faz. Da sacolinha, planeja tudo. Das sacolas. Você, eu digo, olha como é que a gente vai.
Tu lembras que uma vez a minha filha Luísa fez aniversário e queria uma festa de pijama em casa, escolheu 5 coleguinhas pra ir pra casa, dormir lá, e eu queria fazer uma mesa de slime, tava uma febre de slime. Patrícia, eu tenho glitter de slime até hoje na minha casa. No tapete. No tapete. Eu limpei uma mesa, eu lembro que foi você, que eu encomendei de você, que eu não te conhecia, não te conhecia pessoalmente, você conhecia de nome, assim, mas me indicaram você que você trabalhava, você fazia isso e vendia. Aí eu falei, eu vou lá, encomendei, fui buscar, foi maravilhoso, muito obrigada. Fez a festa da criançada. Eu fiz uma coisa nada a ver, né? Eu abri lá na Madril, loja de material de construção, material para marcenaria, eu abri um espaço só de slime. E meu pai, meu Deus, lá vai essa menina inventar. Meu Deus, foi uma febre. Foi. Tava no auge e minha filha tinha a curiosidade de fazer, e aí ela queria fazer com gema de ovo, com sabão em pó, com detergente. Todas as mães acho que passaram por essa fase, né? E aí eu falava, não, eu vou pesquisar. Aí eu vou pesquisar os produtos corretos. E aí fui atrás dos produtos corretos e nós, por um bom tempo, fomos a única loja que tinha tudo. É verdade. Eu chegava lá e comprava tudo. Depois foi parando muito, aí vieram muitas reportagens também que o bórax, que é o produto que endurecia o slime, fazia mal e tal. E realmente ele, se ingerido, faz mal, não é pra ingerir, né? Mas às vezes a criança tem algum machucadinho e aquilo entra na corrente sanguínea e tal, e aí dava uma alergia. Que alergias são assim, né? Você adquire, de repente você não tem, come camarão, de repente um dia tem alergia a camarão. Então, espero que eu não tenha essa alergia. Que eu adoro. Jesus. E aí a Liz tinha muita curiosidade. E aí eu criei o slime da Liz com o nome dela, né? Então foi ótimo. E aí eu fazia as sacolinhas e tal. E dos aniversários das crianças, é terapia pra mim. Eu chegar em casa e montar as coisinhas do aniversário dela, boto eles pra ajudar, né? E faço pulseirinha de miçanga com ela também. E ainda incentivo a sobrinha, que também adora essas coisas. A Nicole. A notinha de 3. E até comprei da Liz um terço lindo que ela fez. Faz uns terços. E ela tentou. Mano, e ela puxou a Patrícia, porque tu chega lá, tu compra. Tu compra. Ela vende. Vende, tu compra. Que coisa boa, que coisa linda. É isso, né? E a Patrícia, nós voltando aqui ao assunto da empresa familiar, que dicas para as mulheres que trabalham no meio familiar você daria para ter esse discernimento, né? Para ter esse sucesso que você tem dentro da sua família, dentro da sua empresa? Ao mesmo tempo que eu acho bom hoje eu estar trabalhando com meu pai, eu não sei se eu indicaria as pessoas a trabalharem, não, com família, sabe? Sim. Marido, por exemplo, de jeito nenhum. Socorro Deus, como assim, Brasil? Então, assim, o discernimento que tem que ser é o respeito, né? É tentar conciliar, é ter responsabilidade, porque muitos filhos realmente acham que o pai está ali trabalhando, lutando, e que é só para gastar, né? Então, acho que tem que assumir realmente, acho que uma das preocupações dos pais hoje é a sucessão, né? É deixar, se o pai, né, meu pai quase morre de Covid, né, em 2021. Às vezes que eu peguei ele assim muito mal para conversar, você vai cuidar de tudo? Então, assim, é a preocupação sempre dos pais de que os filhos vão manter, vão né? Perpetuar o negócio, não vão quebrar o negócio, não vão gastar, torrar tudo. Então, eu acho que os filhos têm que honrar, né? Honrar pai e mãe mesmo. E honrar o pai na área empresarial também, né? Se ele lutou tanto para ter tudo aquilo, né? Não era fácil para ele. Para mim já foi um pouco mais fácil, né? Eu já peguei a coisa andando, né? Montada. Mas para ele não foi. Então, acho que a gente tem que honrar muito mesmo. O legado, né, deles. E só contando uma historinha... Nosso tempo tá acabando. Não, pode falar. Pode falar. A gente começa a falar, né? Marido, eu não aconselho. Na época que eu saí Maridos, hashtag fica dica. Prestem atenção nesse podcast, viu? Escute o que a Patrícia vai dizer. Quando nós tivemos a Liz, ele inventou de abrir uma padaria. O seu marido? Ele é advogado, né? Nada a ver e tal. Aí eu tenho certeza, ele sim, né? Rio Branco precisa uma padaria boa, chamava Dona Chica. As pessoas ali que moravam perto ainda se lembram, perto do Mercado, onde é o de boteco hoje. Sim. E aí a gente abriu a Dona Chica, não durou 5 meses, gente. Com 5 meses, quando tinha 5, a gente não via Liz, por exemplo. A gente saía de casa muito cedo. Quando chegava à noite, ela já estava dormindo. Às vezes o padeiro ligava meia-noite para dizer que não ia assar o pão 2 horas da manhã. Ele tinha que ir assar. Eu tinha que ficar em casa com a neném. Ele ia assar o pão. 5 horas eu já estava na padaria. Quando não estava na padaria, estava fazendo compra para a padaria. E a gente começou a brigar.
porque não dava, era estresse em cima de estresse. Padaria, comida é uma coisa que dá muito trabalho, né? Então, foi assim, horrível. E aí coincidi, porque daí ele vem de uma educação, eu venho de outra, né? Com meu pai já é um pouco mais fácil, porque eu venho da educação que ele me deu, né? Mas com o marido, meu Deus do céu. E com 5 meses ele me ligou e falou assim, você tá onde? Eu falei, tô aqui no Atacadão fazendo compra. Aí ele vem pro escritório aqui agora. Fui, ele, vou fechar, não aguento mais entre a minha família, minha esposa, minha filha, eu prefiro minha família, eu vou fechar. E aí fechou naquele dia, fechou a padaria. Ele decidiu e fechou. Então, assim, antes que acabasse o casamento, a gente acabou o negócio logo, né? Foi rápido. E foi uma escolha fortuita, fala, né? Foi uma boa se tivesse escolha mantido, não estava casado mais não. Não, gente, É bem empreender, difícil. pensa que é assim, que é fácil, que é bolinho, não é? Não tem nada do céu, você tem que meter a mão na massa mesmo, ainda mais padaria. Como a Patrícia falou, acordar cedo, né? Ter aquela disciplina, tem compras, tem Engraçado tudo, organização, planejamento, vem tudo, né, Meu Patrícia? Deus, e engraçado que tem muita gente que acha que empreender é fácil, né? O empresário, ele é marginalizado, né? Os empresários são ricos, eles abusam, né, dos funcionários, exigem demais. Mas, gente, não é fácil mesmo. Com carga tributária aí absurda, né? Um ano aí que não veio fácil, não sei como é que vai ser agora, né? Aí Rio Branco, o Acre, né, com calamidade, então não é fácil. E todo ano pandemia, tem isso, né? Saindo de uma pandemia. Não é fácil mesmo. Ai, haja coração, né? Eita, pau Pereira. E aí, vamos pro nosso... Momento Gabriela, Momento né? Marília Gabriela. A gente tem um quadro aqui que chama no finalzinho, né? O Momento Marília Gabriela. Você lembra? Você é daquela época? Eu amava aquele programa da Marília Gabriela, gente. Eu acho que é uma homenagem justa. Eu acho. Eu gostava muito A também quem do Jô veio antes. Soares, Sim. esses programas Maravilhosos. Demais. Vamos chegar lá nesse perfil. Momento Marília Gabriela, Patrícia. Patrícia pela Patrícia. Ai, intensa. Intensa. E tudo. Meu Deus, isso é coisa de geminiana? Total. Meu Pai eterno. Eu sou... Família. Gosto de... Comer. Adoro comer. E cozinhar também. Não tolero. Falsidade. Tudo bem. Me chame se... Se precisar, chama. Eu não vou dizer não, né, Não Patrícia? negócio de dizer não, mulher. Agora é agora. A hora Se precisar, chama que eu tô indo, Muito né? bem. E não me chame se... Se tiver sangue no meio, porque eu desmaio. Não nasci para ser médica. Se tiver sangue, eu desmaio. Não Gente me chame. amada, você sabe que uma vez parênteses, né? Tive um incidente de trânsito que não chegou a ser uma batida. Eu estava convergindo num sinal, fazendo uma curva para a direita. E um senhor estava saindo de uma motinha daquelas bis, né? Tava estacionado, ele não me viu e ele veio com tudo para cima do carro, na frente do carro. E aí foi pro chão, começou a passar mal, chamamos o SAMU, aquela coisa toda, pertinho do Sebrae, eu estava indo para uma reunião, isso faz muitos anos. E eu descobri que o moço era um militar aposentado. Eu falei, pô, vou ser presa agora. Eu fiquei tão preocupada com o senhor, que eu parei tudo, fui pro chão, eu fiz as vezes da moça do SAMU. Meu Deus. Qual é o seu nome, a sua idade, quantos anos o senhor tem? Olhe pra mim, o senhor tá vendo meus olhos, tá vendo alguma luz, tá sentindo alguma coisa, tá doendo em algum lugar, o senhor tem pressão alta, qual é o seu tipo sanguíneo, o senhor tem algum problema? Já fez todas as perguntas. Quando o SAMU chegou, isso seria cômico se não fosse trágico, né? Quando o pessoal do SAMU chegou, eu dei a ficha. Eles olharam assim, a senhora já fez curso de primeiros socorros, de assistência? Esses negócios de... Muito engraçado isso, né? Tá vendo? 1001 faces de uma mulher, né? Na hora, eu não fico nervosa. Negócio de sangue, mas depois aí eu desmaio. Mas na hora eu tenho... Com filho, por exemplo, já passei por esses momentos, né? Eu consigo. Segura a onda na hora. Levo pro médico, põe no carro, faço tudo. Mas depois... Desfalecer. Pra gente fechar aqui, seu presente, agora, presente, nesse momento. Ai, das mil e uma coisas que você faz. Eu tô precisando mesmo ter mais equilíbrio. Eu acho que eu tô precisando ter esse equilíbrio. Tem dias que eu tô começando a me ver mais xoxa, assim, mais desanimada. Então eu acho que eu tenho que buscar mais um equilíbrio, porque essas mil e uma coisas mais pra você, né? Essas mil e uma coisas às vezes já tá começando a pesar. Então eu tô achando que eu tô
precisando procurar um equilíbrio, Então, assim, isso uma já calma. engata na próxima, que seria e futuro? Nesse caminho, mais ou menos, de buscar mais qualidade de vida para você. Aí Patrícia. pensa, futuro vai se aquietar, né? Não. Não vai se aquietar. Ela vai arrumar alguma coisa para fazer. Tem projeto novo aí, Sempre tem, pensando né? aí, Sempre Patrícia, tem. nessa cabeça incrível? Sempre tem. Eu estou muito à frente da associação comercial, eu estou sempre, né, tentando fazer mais pelos empresários. Então, assim, eu não quero me afastar do associativismo, né? Então, tem, assim, muitos projetos, assim, nada concreto ainda, né? Quando tiver, a gente já conta. Já né? vai ser outro momento aqui, né? Mas, assim, o equilíbrio é mais, assim, mesmo emocional para dar conta. Não é parar de fazer nada, Sim. não. É só para conseguir dar conta sem danificar, né, a saúde, sem... De repente, pensar assim num lifestyle, né? Num modo de vida mais slow, né? Mais devagar. Um pouco, não precisa, será que a gente precisa estar sempre correndo o tempo inteiro? Precisa estar sempre ligado na tomada o tempo? Será que vocês conseguem? Porque aí depende sei. também, né? Que eu olho para as duas assim, essa aqui acorda, meu Deus do céu, ligada no 520 Vamos entrevistar a Karen. Vamos lá, Karen. Eu já sou mais, eu acordo, gosto do meu silêncio. Absoluto, eu vou acordando devagar e depois que eu pego o Pepeta voou. Eu 7 da manhã já tô no sertanejo, já tô... Mando mensagem 7, eu nem respondo, eu fico indignada. Eu falei, eu tô dormindo ainda. Demora um pouquinho, né, pra... Porque aí Eu também já acordo agitada. Porque eu também. aprendi assim, Patrícia, eu era na tomada. Só que com muita terapia, muito processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu fui, é como se falo, tem um termo que usam muito hoje, eu fui me masterizando para entender o que o meu organismo precisava, o que eu como pessoa precisava, sabe? Então, eu fui começando a aprender a dizer não. Então, hoje eu falo não com a classe, a pessoa ainda sai assim, te amo, sai rindo e me amando. Mas eu consegui colocar esse não na minha rotina, na minha agenda, sabe? Para eu ter um pouquinho mais de qualidade de vida no meu dia a dia. Então hoje, não é aquela, eu vou trabalhar a semana inteira que nem uma louca e final de semana eu vou descansar. Eu descanso todo dia, tenho meu momento, meu período. Porque final de semana eu não quero só descansar, eu trabalho também final de semana. E muito. Mas é tudo ali, cabe tudo naquela rotina. Que é o que me deixa feliz, sabe? Porque eu sou uma pessoa que se eu não trabalhar feliz, eu não trabalho. Simples assim, né? Então, realmente precisa, eu até repostei um vídeo essa semana no Instagram que a menininha tinha uma tarefa de casa e perguntou pra mãe, o que você faz? Você trabalha? Eu sou mãe. Eu vi esse no Instagram. Aí a filha fala, não, ser mãe não vale, você trabalha fora? Não, eu sou mãe. Mas não, tem que ser tipo o papai trabalha fora, você não trabalha fora. Então o que você faz, mamãe? Eu sou mãe. Eu levo pra escola, eu levo pro dentista, eu faço compra, eu preparo o almoço, eu preparo o lanche, eu ponho pra dormir, eu mando tomar banho. Aí a filha, mas não é uma profissão. Mas, gente, a mãe trabalha mais do que... Então, meu filho, eu vou traduzir. Eu sou educadora, pedagoga, cozinheira, arrumadeira, tudo isso eu sou motorista, eu sou administradora, eu sou financeiro, porque aí tem que arrumar as contas. O que mais que você quer, né? Eita, profissão completa é essa, né? De ser mãe, Jesus amado. E, Patrícia, para as mães que querem empreender, qual a mensagem que você deixa aqui nesse momento para elas? Olha, persistência, tem que ter muita persistência e o principal acho que é fazer o que você gosta. Quando você faz o que você gosta, é difícil, né? Nem sempre a gente pode fazer o que a gente gosta e nem sempre consegue, né, fazer justamente algo interessante para você, mas tentar fazer daquilo algo prazeroso, que aí vai com mais naturalidade, né? E tem que ter muita persistência. Realmente empreender não é fácil, mas é gratificante. Né, quando você consegue, quando você tem um retorno, é muito gratificante. É mesmo. Hoje eu ouvi uma frase, né, da minha mentora, que é a Isa Moreira, falando assim, para você fazer aquilo que você gosta, você também precisa fazer aquilo que você não gosta. Exatamente. Essa é a vida de adulto, essa é a vida da empresária, né? Exatamente. Da empreendedora, da mulher brasileira, da mãe. A gente não faz só o que gosta. Acho que todo mundo, né? A gente não faz só o que gosta. Não vai ser o tempo inteiro, né? Tem que fazer o que não gosta também. Vai ter um momento das partes chatas, né? Do empreender também. Então, existe. É normal. Queria mais tempo, né? Para conversar mais. Mas, Patrícia, foi uma honra pra gente
né? Muito. Ter você aqui. Venha mais vezes, quando você tiver com seus projetos já saindo da cabecinha, já colocando no papel que a casa é nossa, tá? Você está aqui estamos entre elas e entre amigas, mais do que tudo, né? Sim, eu que agradeço, gente. Eu desejo muito sucesso para vocês, já é sucesso. Ai, amém. Né? Espero aí que vocês colham frutos maravilhosos desse podcast e de outros projetos que eu tenho certeza que vocês também devem estar com a cabecinha. Meu Deus, não para por dia. E muito obrigada pelo convite, pela abertura, né, para as mulheres, e eu tenho certeza que vão vir mulheres maravilhosas. Se tiver novidade no SEMEC, conta pra gente. Exatamente. Pode deixar, vou sempre falar. A gente tá aqui para isso também, tá? Tá bom, muito obrigada. Obrigada. E aí, Roberto? E agora nós vamos começar o quadro Direito Delas com a nossa doutora linda, maravilhosa, Isnailda Silva. Aê, garota! Oi, olha eu aqui de volta. Meu povo, minha pova, porque é o seguinte, gente, esse nosso podcast, entre elas e direito delas, além de nós estarmos levando informação para as mulheres, nós também estamos informando os homens do que eles não devem fazer e como eles devem agir, viu? Presta atenção. É uma aula, eu acho que todo homem deveria começar a assistir também. Posso abrir uma particularidade aqui, Pode, gente, dos bastidores, deve. Tá? O nosso social media maravilhoso, não vou revelar o nome, vou Não, manter por favor, vamos querer tomar ele da gente. Quando ele viu o primeiro episódio, tá, que ele faz edição, né, de tudo e tal, ele, vou falar pra vocês, vai ter muito homem querendo assistir esse podcast, porque se for inteligente, ele vai aprender muito, vai. Tá vendo? E deixa eu só confirmar o que você está me dizendo. No meu Instagram, a maioria do público que vem conversar comigo e me apoiar, pasmem, são os homens. Olha aí, que legal. Então eles que vão lá, que respondem as enquetes. E aí eu quero abrir um parêntese e mandar aqui um beijo para minha amiga Socorro de Tarauacá, viu? Olha, nós já que estamos legal. aí tendo uma audiência em Tarauacá. Que legal. A Socorro, que é coordenadora da Mulher de Tarauacá, ligou para mim hoje, doutora, parabéns. Já manda aqui o vídeo pra gente estar compartilhando. Isso já é muito todo bom. mundo pra seguir lá, hein? Eu acho. E assistir, vamos comer uma pizza e assistir a gente. Por que não? Então, assim. Eu acho. E dando continuidade um pouquinho ao nosso tema, né? Na semana passada aí nós falamos. Que foi sobre direito de família, não é isso? Direito de família foi o tema escolhido. E dentro desse tema nós abordamos guarda dos filhos. Olha que legal. Mas antes da gente adentrar o tema mesmo em si, eu não poderia de fazer aqui um comentário, deixar de fazer, aliás, um comentário da nossa entrevistada, que surgiu aqui um assunto, que foi inclusive você, Danusa, que falou sobre a importância da saúde mental, do autodesenvolvimento, autoconhecimento, e por que, você pode aí estar até pensando, mas o que isso tem a ver com direito? Gente, tem tudo a ver com direito. Quando a gente fala principalmente sobre guarda compartilhada, guarda dos filhos, é muito importante que a mulher, após a separação, após o divórcio, ela procure uma terapia. Meu Deus. O autocuidado, né? Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Infelizmente, existe um preconceito muito grande que psicólogo é coisa de doido, né? Não, tá fazendo terapia. Gente, não é mesmo. Terapia é coisa de gente inteligente. Meu Deus do céu. Então, assim, praticar o nosso autoconhecimento, sabe? E eu posso dar o meu exemplo para vocês. Quando eu divorciei, que eu voltei para terapia, a psicóloga fez uma pergunta para mim: como você se enxerga? Eu não soube dizer como eu me enxergava. Algumas mulheres me enxergam como uma mulher forte, como uma mulher guerreira, como uma mulher que ajuda outras mulheres, mas eu saí do meu corpo e olhei para a Isna lá embaixo e eu não soube dizer. Então, realmente, quando a gente sai da separação, a gente sai do divórcio, é um recomeço. E nessa bagagem que a gente traz, muitas vezes a gente traz amargura, né? A gente fica dor, com né? muita dor, ressentimento de rejeição. Exatamente, né? Que o que não é legal, e aí onde a gente entra no direito, meninas, é transferir isso para a criança. Isso Então, assim, hoje eu posso dizer para vocês com toda certeza, eu me relaciono muito bem com o pai do Emanuel, porque nós não demos certo como casal, mas eu não posso questionar ele como pai. Ele tem direito de ver o pai, né? Então, assim, e nós entramos nesse acordo pelo bem do nosso filho.
E Legal. é o fruto do nosso amor que um dia deu certo. Sim. Né? Então, falo muito isso para as minhas clientes, para as mulheres que eu acompanho, que eu oriento, para cuidar da saúde mental, sobretudo para não colocar o filho no meio desse conflito. E isso serve para os dois, né? Tanto Serve pra pros mãe dois, como quanto pro pai. pai. Os homens, eles são E mais também resistentes, para os né? filhos, A né? terapia, sim. Também para os filhos. Sim, né? porque eles acabam replicando aquilo que eles veem em casa, aquele ambiente muitas vezes violento, de discussão. Esse é um assunto bem complexo, né, Muito. doutora? Doutora, olha eu, Não, doutora para com Isna! É um assunto bem complexo, né, Isna? Porque envolve tantas nuances, tantas vertentes da mulher. Por exemplo, uma mulher que depositou toda a sua esperança, né, naquela construção de família, né, que é o arquétipo que a gente mais tem, né, da mulher brasileira. sim. Ai, mãe de família, que tem o pai, que tem o filho, que tem tal. E aí, de repente, não é nem que o casamento não deu certo. Deu certo. Até aquele momento ali, momento. né? Funcionou, deu certo ali, tiveram os frutos e tal. Depois deixou de funcionar Sim. e cada um seguiu o seu Seu caminho para não prejudicar, inclusive, os filhos, né? Não Sim, se prejudicar sim. e tal. Mas dizer que isso é fácil, esse processo, é nada. Não, né? não Tem é fácil. tanta coisa É um aí. luto, né, Danusa? Eu vim entender isso depois. Então, assim, eu já morri umas 4 vezes na minha vida. Hoje eu tenho esse entendimento. Morri quando eu saí de um trabalho que eu era apaixonada. Morri no primeiro divórcio. Morri no segundo divórcio. Né? Morri um pouco todos os dias. A gente morre um pouco todos os dias quando a gente está nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento, porque não é fácil. Ô, amor, deixa eu te contar uma boa notícia. Depois do terceiro divórcio, tu não morre mais, não. Tu vira. Isso vira cinzas. Mas eu sou uma fênix, nós somos Você já fênix. tá dando treinamento, Escorpiana já. é fênix. Mas por que eu falo isso? Porque as mulheres, elas precisam viver esse luto, Danusa. Total. A gente mesmo, precisa entender o que aconteceu. Para nos entender e nos resgatar. Exatamente. E mudar também, mudar de atitude, mudar de Para que os posicionamento. próximos padrão. relacionamentos, não venham a acontecer. Exatamente, cara. E Questão não do colocar ciclo. no outro, depositar no outro a sua felicidade. Exatamente. Eu falo muito isso para as mulheres que eu Veja acredito. meu. Porque eu não quero só prestar um serviço dentro do direito, eu quero também mudar a mentalidade das mulheres. Eu creio muito que na questão de você, da solitude, a mulher começar a ter esse momento. Eu amo a minha companhia. Eu vou tranquila para o shopping, sozinha, para cinema, para restaurante, sabe? Eu acho que assim, você precisa. Acho que toda mulher precisa passar por isso. Precisa. É ter esse momento, saber o que é isso, né? Sim. É solidão? Não, para mim não é. Não é. Pelo contrário, é a minha companhia. Eu aprendo o autocuidado, né? A questão de se cuidar, de se conhecer a cada dia. Eu Dos acho que- nãos, né? Aprender a dizer Exatamente. não. Foi falado ainda há pouco Isso aqui. é um risco, tá? Quando a Sim. gente descobre que É um ficar caminho sem sozinha volta, né? é gostoso. Tu acha que eu tô solteira por quê? Ana, isso é um risco. Tu acha que eu tô solteira? E daí, tipo assim, cara, eu vou abrir concessão pra qualquer pessoa entrar na Não. minha vida? Não. Não. É. Tem que ser a A pessoa. régua É. da gente aumenta. Hoje a minha Aumenta. régua tá bem Aumenta. criteriosa e não me arrependo disso. Porque vamos combinar. E eu fico revoltada. Com o quê? Com a mulher que no primeiro beijo, que na primeira, sabe, a questão da carência, não se cuida primeiro, não procura uma terapia. Beijou uma vez, já quer casar. Aí vem os erros. Eu sou intensa igual a Não, Patrícia. não, minhas amigas que falam assim, cara, é porque tu não tem sentimento, mas não é. Ó, já vai ser outro podcast aqui só É de porque três. não é. Isso é legal. Não, é porque eu falo para minhas amigas, né? Porque eu fico revoltada com elas. Eu sou a última sempre a saber das coisas, porque elas ficam com medo da minha reação. Porque eu fiquei com medo. Eu falei, não, gente. Primeiro que elas ficam muito preocupadas porque tu é só. Eu falei, não sou só. Eu me amo, eu amo estar no meu canto, na minha casa, vendo minhas séries, dançando com meus filhos, com meus pets, entendeu? E eu acho isso tão importante para Total. toda mulher. Aí, Karen, mas tu não sente? Sinto, eu sou humana, a gente precisa de necessidade. Mas é como vocês falaram, assim, É humana, está solteira. chega o momento da vida. Entrevistar aqui, Mas chega o momento. vai chegar, viu? Não é assim, não. Mas chega um momento da vida da gente que você fica tão criteriosa, eu mereço mais. Na primeira saída que tu sai com um cara pra comer uma pizza, tu fala, como É assim? verdade. Ei, não.
No outro dia nem atende, entendeu? Não dá, meu filho, não era isso. O cidadão puxa, minha filha, no primeiro encontro, Amor, quando já vem, amor, não, pelo amor de Deus. Aí, nem me pronto. conhece ainda. Aí, Calma, gente, calma que não. Gente, a Karen tem coração. Tenho, Ela eu é tenho. gente boa. Mas é porque eu vejo muito essa questão. Essa capa é só disfarce. Não, mas eu vejo muito essa questão, né, da mulher, ela já engatar no outro sem se cuidar mentalmente, sim, no outro relacionamento, principalmente sabe? quando divorcia, porque a gente tem fica muito frágil, muito vulnerável, com todos esses sentimentos que você falou, de abandono. Total. Aí vem aquela questão de criança ferida, que isso aí dá um podcast, Meu né? Deus Que a do gente céu. precisa cuidar desse nosso lado para nos fortalecer, né? E saber onde você está pisando, principalmente quando tem filhos. Eu já ia falar, até porque existe, não é só ela, né? Não. Existe por aí outra pessoa que vai Sim, estar ali os no casos de convívio. abuso de menor são de Exatamente. pessoas conhecidas, não são de desconhecidos. Exatamente. Isso eu estou falando com base em dados estatísticos, né? Então, voltando agora para o nosso assunto, Certo. né? Guarda Olha só o que eu compartilhada. separei para vocês, antes da guarda compartilhada. Como nós estamos no mês da mulher, que é o mês inteiro, olha só o que é que eu trouxe. Hoje eu trouxe a história de 4 mulheres que inspiraram a criação de leis que protegem homens e mulheres. Leis, tá, gente? Não é leis, não. É leis que protegem homens e mulheres. Olha só que legal. Não sei se vocês conhecem todos, mas a partir de agora ficarão sabendo. Lei Carolina Dickmann. Quem já ouviu falar? Eu já. Eu já também. É a Lei 12.737 de 2012. Por que existe uma lei Carolina Dickmann? Porque ela, como atriz, sofreu invasão de seus computadores, de suas fotos íntimas, 36 fotos foram ali, né, furtadas e divulgadas. Inclusive, ela sofreu extorsão, à época também, Lembro tentativa de dessa história. extorsão. Tentaram extorquir, né, E ela querendo teve a melhor obter postura, vantagem. foi Sim. denunciar E daí foi, olha só que legal, houve uma alteração no Código Penal e hoje nós temos uma lei que protege tanto homens quanto mulheres de invasão em computadores, em notebooks, em celulares, para divulgar dados íntimos sem autorização. Perfeito. Outra lei, Joana Maranhão, essa eu também não conhecia. Vocês Não, sabiam? Eu não, não essa eu conhecia. conheço, não. Então, a lei Joana Maranhão é de 12.000, é a lei número 12.650 de 2012 e ela foi a 5ª mulher nadadora olímpica, a mais rápida do mundo nos 400 metros, nos Jogos Olímpicos de 2004. E olha só, gente, pasmem. Em 2008, ela revelou que havia sofrido abusos sexuais de um treinador quando tinha apenas 9 anos. Só que o que aconteceu? Quando ela publicizou isso, já tinha prescrito, né? Tinha acontecido dentro do direito que a gente chama a prescrição. O prazo de você pleitear um direito Perdeu a validade. Perdeu a validade, digamos assim. E aí, o que aconteceu? Teve uma repercussão tão grande dessa denúncia, né, desse caso dela, que aí agora resultou a criação da lei que garante a menores de idade o direito de denunciar seus abusadores até 20 anos depois da maioridade. Olha, que legal. Isso é muito bacana, eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe dessa informação. Não sabe mesmo. Eu Foi já na fui- mesma época que teve aquele... Teve também um caso grave, né, dos ginastas brasileiros, né, de denunciarem sim, assédio. e a gente vê vários casos assim de mulheres que estão aí em Olimpíadas, que lutam jiu-jitsu, que passam por essas situações. Então, olha só, que difícil. Lei Joana Maranhão, Lei Carolina Dickmann, Lei Mariana Ferrer, que foi um caso bem emblemático também, é a Lei 14.245 de 2021, uma influenciadora digital, foi vítima de agressão sexual em uma casa noturna e foi assim totalmente humilhada durante a audiência Meu Deus. pela meu Deus. defesa do autor. Né? Então, desde aí surgiu essa lei que prevê punição para atos contra a dignidade de vítimas de violência sexual e das testemunhas também. Então, olha só, 3 mulheres que trouxeram 3 leis importantes para todos os brasileiros, não só para as mulheres, mas para homens também. E leis recentes, né? 2012, a outra 2000 Bem E que recente. reforçam os direitos, que é para todos, né? Homens Sim. e mulheres, mas reforça muito a nossa luta contra Sim. a segurança da mulher, Da em mulher, qualquer proteção, espaço. né, em qualquer espaço. Então, para vocês verem, nem nas audiências nós estamos ilesas de Disso. muitas vezes ter o nosso direito cerceado. É. Então, a outra lei, que é uma lei assim bem comum, todo mundo conhece, já ouviu falar,
que é a Lei Maria da Penha. A Penha, a Dona Penha. 11.340 de 2006. Para quem não sabe, Maria da Penha é farmacêutica. Depois de um longo processo e uma árdua batalha para garantir a punição do marido, né? Ele atentou 2 vezes contra a vida dela. Então, assim, teve uma repercussão internacional muito grande. Né? Deixou paraplégica. E hoje ela inspirou essa lei e doou o nome dela também, porque elas também doam o nome delas, né? Para garantir a proteção de mulheres e meninas vítimas de violência doméstica. Então, nesse mês da mulher, nada mais justo do que trazer à tona essas 4 mulheres que fizeram história, né, trazendo medidas legislativas que dão garantia, né, à proteção da mulher, à proteção do homem também, em alguns casos aqui, mas é uma forma de recuperar a justiça para as mulheres. Nossa, e tá aí, ó, podcast de utilidade pública, minha gente, mulherada. Agora vocês ficam sabendo aí que tem, né? E a gente compartilha esse tipo de informação aqui também. E leis recentes que eu, pelo menos, não tinha conhecimento, né? Que fiquei sabendo agora também. É importante trazer à tona essas leis para que, assim, o direito, vou repetir, não vou cansar de dizer aqui, tá? Não socorre aos que dormem. O direito não socorre aos que dormem. Muito bem, então acordai-vos. E mulheres mudam suas vidas. Orar e vigiar, né? E as mulheres, elas só mudam de vida quando elas conhecem seus direitos. Seus direitos, totalmente. Então agora vamos partir para guarda compartilhada, que é esse assunto. Eu tenho certeza que muita mulher tem dúvida. Né? No episódio passado a gente falou um pouquinho sobre todas as modalidades de guarda, mas a reconhecida no Brasil é a unilateral e a guarda compartilhada. E aí, o que é que eu vou trazer hoje para vocês? Alguns questionamentos que eu recebi. Doutora, como fica o direito de visitas na guarda compartilhada? Ora, se essa guarda é compartilhada, subtende-se que os dois tomam decisões importantes sobre a vida do filho, do menor. Né? Então, subtende-se também que há uma liberdade, uma liberalidade de qualquer um dos dois em estar perto da criança, protegendo sempre o melhor interesse da criança. Agora, é claro que naqueles casos em que ainda existe uma animosidade entre os pais, aí o juiz ele regulamenta essa visita, que pode ser aos finais de semana, pode ser de 15 em 15 dias, né? Pode ser finais de semana alternado, período de férias, metade com o pai, metade com a mãe, aniversário de um e de outro, né? Mas é importante dizer que você não faça nenhum acordo sobre visita, sobre guarda de filhos verbal. Né? Isso pode trazer registrado né? E homologado judicialmente. Outra questão interessante que eu recebi. Em razão da separação do casal, a mãe da criança pode mudar de cidade, levando o filho consigo? Tivemos um caso desse em Cruzeiro do Sul. A Karen trouxe para mim, né, uma grande amiga dela, que eu tive o maior prazer de orientar. Né? E aí, o que acontece nesse caso? De cara, eu já vou dizer para vocês, depende. Que foi o que eu falei para ela também. Né? É necessário apurar se essa mudança de cidade é realmente por uma necessidade, por exemplo, a mãe não tem oportunidade de emprego em Rio Branco, tem que ir para outro estado, vai para um município. Ou se essa mãe, ou no caso o pai também, está tentando afastar o menor de um ou de outro, que aí nós já partimos para alienação parental. Então o juiz vai avaliar o caso e muitas vezes nem precisa, né, o juiz avaliar quando o pai consente. Já consente, então tá, pede ali autorização só para mudar a modalidade de guarda, né, ao invés de compartilhada ou unilateral, com o domicílio na cidade passa a ser em outra cidade e tá tudo bem. E aí outra pergunta, na guarda compartilhada a criança ficará 50% do tempo com o pai e 50% com a mãe? Gente, a lei determina que deve haver um equilíbrio, né, entre a convivência de ambos os pais. Mas o que acontece? Você há de convir comigo. Existe aquele caso de um recém-nascido. Obviamente, ele vai ter que ficar mais tempo com a mãe por conta da amamentação. E aí, gente, onde entra aquilo que a gente falou lá no início, sabe? De ter uma boa convivência, de ter um entendimento, uma compreensão entre o pai e a mãe, coerência, preservando sempre o bem do menor. Porque muitas vezes o que eu vejo de casos são os homens usando as crianças, né, para prejudicar a mulher. Então, assim,
obviamente, não estou aqui mensurando quem ama mais ou quem ama menos. Mas 70%, 80% dos casos, a mãe sofre muito mais. Né, com afastamento dos... Você que o diga, né? Esse gente aceita... Esse negócio de mãe solo, gente, isso não é... Vou falar para vocês. É complicado. É difícil muito você difícil. criar um filho, 2, 3, sozinho. E assim, o interessante, Danusa, passando aqui para essa questão de quem fica mais tempo com quem... Eu dei o meu exemplo no início, porque muitas mulheres se identificam. Meu filho fica uma semana comigo, com o pai, uma semana... Às vezes ele viaja, dá para ele ficar mais 15 dias? Gente, eu vou dizer para vocês. Hoje eu consigo ficar um pouco mais confortável com a ida dele pro pai. Mas no início, o mundo acabava para mim. Sabe aquele vazio na casa de você ficar olhando? Eu não tinha ânimo para sair, não tinha ânimo para nada. Então, por isso que deve haver essa compreensão, né? De quando ele está com o pai, faz a chamada de vídeo, atende lá. Né? Teu filho, você vai estar preservando a saúde emocional da criança também. Exatamente. Por isso tão importante, né? O filho foi pro pai, você estava assim, nesse sentido assim, meio, né, tudo novo, você para terapia e o filho pro pai. Sim. E aí dá tudo certo. Sim, mas é importante. E muitas vezes até o filho mesmo também, sim, né, faz a criança é necessário, porque é uma mudança de ambiência, querendo ou não, né, de vivências mexe e tudo, total. Mexe com tudo, é interessante. No tá? momento tá ali os dois e quando acorda, né, vamos dizer assim, tá um pro lado, outro pro outro. E aí, né? Para um adulto já é difícil, né? Imagina para uma criança. É muito difícil. E aí, gente, olha só, outra pergunta que eu recebi aqui. Muitas mulheres passam por essa situação. Faz o acordo judicial, vai para a audiência, tem uma sentença em que fica estabelecido os dias de visita e os pais simplesmente somem. Do nada, somem. Final de semana dele, ele deixa com quem? Com a mãe. Às vezes frustra a criança que fica ali esperando. Eu tenho um caso assim bem próximo a mim disso. Ou que é pior, né? O pai pega a criança, deixa com a namorada atual, com a companheira atual, some, vai lá fazer não sei o que. A criança fica com uma pessoa que ela não conhece, que é obrigada a conviver, e aí começa um monte de BO. E olha, eu vou dizer para vocês, esse assunto direito de família dá muito, principalmente essa questão de guarda, de visitação, mas enfim. E aí, só para finalizar aqui, que olha, ela já está colocando... Não adianta. Detalhe, tá vendo aqui, né? Ela pega o meu papel, a minha caneta, eu sou ciumento com as minhas coisas. Mas olha, mas vamos deixar bem claro, que nós vamos falar o restante do mês sobre esse assunto. Deixe ela que ela precisa colocar aqui a ordem do Eu preciso. Gente, eu tô amando isso aqui. Mas só para finalizar bem rapidão, olha só. É possível pedir dano moral por abandono afetivo de um dos genitores? Como assim, Brasil? Sim, mentira. É possível. Nós temos várias decisões de tribunais que condenaram o pai a pagar, né, um valor por abandono afetivo, que são esses casos que eu acabei de falar. Né? É para ele buscar no fim de semana, não vai, e simplesmente larga a criança coloca toda a obrigação na mãe. Uma vez a cada 3 meses ele vai lá na sorveteriazinha, tira uma foto, super pai, paizão. Mas aí como que vai crescer essa criança? Cheia de trauma, cheia de trauma. E a nossa própria Constituição, ela dispõe que é dever do pai e da mãe assegurar ao filho a convivência familiar e colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então, simplesmente tem pais que ficou com raiva ali porque não queria separar, não admite que ela tenha outro namorado e abandona o filho. Quando então, não mata a mãe, né? Cuidado. Meu Deus. Você corre o grande risco de ser processado e condenado por abandono afetivo. E para finalizar a nossa frase, né, que não pode deixar. Mulheres mudam suas vidas quando conhecem seus direitos. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Mais um episódio. É nóis. Aqui, ó. Deu puxar que o papel e a caneta já sabe.